Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência no vídeo 138, né? Observe só para você ver. 5 vídeos eu gastei, né? 5 vídeos eu levei aqui comentando esses assuntos todos da complexidade da reencarnação, da reencarnação, da desencarnação e da prova da reencarnação, só que eu só toquei, né, em 2, 3 casos só. Então, para você ver que é uma pincelada só. Porque se tivesse como eu tocar assim, dar 1000 pinceladas, eu daria. Mas a gente não pode ser egoísta também, né? A gente tem que deixar um pouquinho para as pessoas buscar, né, através dos estudos, né? Porque a pessoa pega esse princípio da linhada aqui, né, que eu estou deixando, e dá sequência, fala, vamos pesquisar nas obras todas, vamos pesquisar um tema, por exemplo, vamos analisar assim, o que é o perispírito. E ele procura, ele acha nas obras. Você entendeu? Qual a finalidade do perispírito? Ele vai encontrar, sabe? O que é o orgulho? Ele vai achar. Mas não vai só lá no Evangelho, não. Procura no Livro dos Espíritos, procura em outras obras que você, olha, você vai encontrar uma riqueza. Sabe por quê? Porque a literatura espírita, ela é muito ampla. Ela te dá a oportunidade de você viajar para tudo quanto é lado. E não acaba o assunto. Isso que é interessante. Então, olha só para você ver. Eu comecei esses tempos atrás falando de reencarnação. Então, eu comecei do meio. E eu ainda estou no meio. Para você ver o tanto que o assunto é complexo. Eu comecei do meio e continuo no meio. Gente, eu não dei nem meio passo. Se isso te conforta. Eu não falei nada sobre reencarnação. Não falei nada. Apesar que até aqui tudo que eu já comentei nesses vídeos todos, eu ainda não comentei nada. É apenas uma pincelada. Mas agora nós vamos. Aí você fala assim, mas você tratou de desencarnação nesses 5 vídeos que você acabou de dizer que você já fez durante esse período agora, esse comentário? Tratei, gente. Falei muito sobre desencarnação aqui. A prova da reencarnação, né? A prova da reencarnação está através da reencarnação. Essas crianças que reencarnam, né? Igual, por exemplo, um menino de 3 anos de idade tocando piano, ele toca tudo quanto é música de Beethoven, de Mozart, de Bach, sabe? Tchaikovsky. Toca tudo quanto é música e nem olha nas teclas. Agora eu não sei tocar nem bater o garfo no prato, eu não sei. Então eu falei sim sobre reencarnação, desencarnação. Só que a pessoa tem que estar muito ligada, porque senão ele não consegue captar
a psicologia. Porque falar não é você falar a respeito do tema, não é você falar, ó, eu estou falando da desencarnação, viu? Não. Eu englobo tudo quanto é coisa ali no meio, uma palavra voltada para a reencarnação que simboliza tudo. Aí as pessoas é que tem que assimilar. Porque eu assimilo. Por que as pessoas não assimilam? Oxe, comodismo, né? Mas então nós vamos continuar aqui o assunto no Livro dos Espíritos, capítulo 3. Da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, né? Então, no capítulo 3, vai falar assim, nariz coçando demais, acho que é coronavírus estranho. Tô com coronavírus faz um mês, esse trem não sai de mim. Você toma cuidado, viu? Ao assistir esses vídeos, põe máscara. Que pega coronavírus através do filme, viu? Então, nesse capítulo, nós vamos falar de 3 temas que os 3 tá relacionado a um só tema. Olha só para você ver, ó. Nós vamos falar assim sobre a alma após a morte, né? Separação da alma e do corpo. Olha que tema gostoso. Gostoso assim no sentido assim da gente aprender alguma coisa a respeito, né? E o último tema chama-se perturbação espiritual. Olha só. A alma após a morte, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual. São esses 3 itens neste capítulo que nós vamos tratar. Então, dando sequência à reencarnação. Dando sequência à reencarnação, né? Antes era a desencarnação, agora é desencarnação, né? Então, Kardec pergunta assim, ó, na questão 149. Kardec pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Olha que pergunta. Eu costumo dizer, gente, que o Livro dos Espíritos ele é composto de 2 páginas, de 2 partes. Na verdade, o Livro dos Espíritos, ao meu ver, 2 livros em um. Um é composto de pergunta, outro é composto de resposta. Porque tantas perguntas são, assim, de um cunho elevadíssimo quanto as respostas. Só que a gente tem que raciocinar isso, né? Que sucede à alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Volta a ser espírito por quê, gente? Porque nesta classificação, o espírito, né? Ele é considerado espírito uma vez no mundo espiritual. Uma vez que encontra-se no corpo físico, ele é tido como alma. Você entendeu? Isso é para simplificar, para não misturar as coisas. Então, nós sabemos que o nosso eu, né, no corpo físico é alma. Fora do corpo físico, uma vez desencarnado, é espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Por que momentaneamente, gente?
Porque a complexidade é muito grande, tá vendo? Já começou a complexidade. Porque a programação reencarnatória dele é de 6 meses só no útero da mãe, 5 meses, 8 meses, 4 meses, é onde ocorre o aborto natural. Mas tem um porquê na programação reencarnatória. O que ele cometeu em vidas passadas, ele ali pode abortar a programação, o processo todo, devido à programação em vidas passadas. Uns vivem 1 ano depois que nasce, 2 anos, né? Como o caso de muitos anicéfalos, né? Crianças com microcefalia, outros com certos tipos de leucemia, que desencarnam assim, recém-natos, crianças que nascem com certos tipos de câncer ósseo, nascem com certos tipos de câncer na massa encefálica, que, vamos usar esse termo, que dura ali no corpo físico 1 ano, 2 anos só e já desencarna. Então, momentâneo. É um período momentâneo no corpo físico. Mas vamos esticar esse assunto ainda. Tem outros que tem uma programação reencarnatória dele de viver até os 15 anos, outros até os 16, outros até os 40, outros até os 90. Tá bom? Por isso que a gente não pode generalizar. Cada caso é um caso. Como existe aqueles que fogem da programação reencarnatória quando bebida, prostituição, drogas. Aí a bebida causa ali uma cirrose, ele morre de um problema hepático. Uma úlcera, ele morre, desencarna com um problema de úlcera. Aí então, se ele tinha que viver até os 70, até os 40, ele já desencarnou. Isso aí é tido como suicídio. Entendeu? Tanto consciente quanto inconsciente. Porque quem é que não sabe que está cometendo um erro? Que está infringindo ali as leis divinas e que está se matando usando aquela bebida. Então, temos que tomar muito cuidado com esse processo. E aqueles que se suicidam? Às vezes a pessoa tem uma programação para viver no corpo físico durante os 90 anos. Mas aos 18, por uma decepção amorosa, aos 20, aos 30, uma decepção amorosa, ou por uma decepção no deságio da finança do mundo, ele, por uma decepção, vai e se mata. Por uma depressão, ele se mata. Por um desgosto. Por algum crime que cometeu, às vezes, ele vai e se mata. E ele tinha que viver até os 90 anos. Então, 90 anos no corpo físico, 100 anos, que seja 110 anos, você entendeu? É um período momentâneo. É um período momentâneo. 90 anos é tido como 90 segundos. Para a espiritualidade é como se fosse 90 segundos. O quê? 90 segundos? Tá, então vamos voltar no tempo agora. Eu tenho que estar voltando o tempo até nessas coisas. Quando o Chico Xavier completou 60 anos de mediunidade, 60 anos trabalhando como médium, fizeram uma festinha, os amigos, por mais que ele não gostava dessas coisas, mas fizeram a festinha, bolo, tal. E uma repórter, coitadinha, né? Inexperiente, mas graças a Deus que ela fez isso, porque nós aprendemos. Chegou, Chico,
poderia nos dar uma entrevista e tal? Pois não, minha filha. Chico, o que significa para a espiritualidade? 60 anos de mediunidade, de trabalho mediúnico aqui na Terra. 60 anos de mediunidade, Chico, para a espiritualidade, aqui na Terra. Esses 60 anos que você completou hoje, você está completando hoje. O que significa para a espiritualidade? O Chico respondeu assim, 6 segundos. Aí você agora pode pensar assim, eu achava que só o Luiz que era doido, o Chico também é doido. Porque o Luiz acabou de dizer agora, 90 anos é 90 segundos. Meu pai viveu 90 anos, então quer dizer que ele viveu só 90 segundos? O Chico, 60 anos de mediunidade, 6 segundos. E o Chico é que disse, gente, não sou eu não. Então tem fundamento ou não tem? Agora, esse número 6 segundos, 90 segundos, isso é simbólico. Sabe por quê, gente? Nos universos e nas dimensões que não tem começo e que não tem fim, não existe na numerologia, não existe nos universos e nas dimensões números. Não existe matemática capaz de dizer a respeito desse tempo. Porque é tudo infinito. Entendeu? Mas vamos nos consolar com 90 segundos. 90 anos no corpo físico, 90 segundos. Olha que maravilha. Então, nós nos apartamos durante 90 segundos do plano espiritual. E lá, nós somos considerados espírito e no corpo físico, almas, né? Que durante 90 segundos permanecemos distante do plano espiritual. É óbvio que, retornando ao plano espiritual, mediante essas intempéries que eu acabei de dizer, esses contratempos, né, que a gente passa por eles devido ao nosso processo evolutivo. Pergunta 150. A alma após a morte, né? Vamos prestar atenção nessa pergunta aqui, né? A alma após a morte conserva a sua individualidade? Né? Você acha que a alma após a morte perde a sua individualidade? A alma após a morte conserva a sua individualidade? Resposta: sim. Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Kardec insiste novamente. Quando Kardec insiste, é porque ele não se sentiu satisfeito com a resposta do espírito. Então ele torna a fazer pergunta de novo, só que de uma outra forma, que olha só. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Eu não falei que quando Kardec não se sente satisfeito, quando ele não se sentia satisfeito, ele fazia a mesma pergunta, só com a outra nuance? Olha só a resposta do espírito. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido
na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Isso é muito importante, gente. Voltando à pergunta para você ver. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Essa foi a pergunta. Olha a resposta. Continua a ter um fluido que lhe é próprio. Um fluido, presta atenção nessa frase. Aurido na atmosfera do planeta. Então, onde é que o espírito busca esse fluido? Busca o perispírito? O perispírito continua, segundo ele aqui, continua a ter um fluido que lhe é próprio. Aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o espírito busca na atmosfera do planeta esse fluido. Olha só. O perispírito é um fluido. Aqui o espírito está dizendo isso, né? Que o próprio espírito aurido na atmosfera do seu planeta, ele busca na atmosfera, o espírito busca na atmosfera do planeta esse fluido e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Aí, eu já comentei algumas vezes com algumas pessoas a respeito desta questão, e as pessoas, onde já se viu isso? O espírito busca na atmosfera esse fluido que lhe forma o perispírito? Você tá ficando doido? Tá aqui, na questão 150 do Livro dos Espíritos. É uma questão de assimilar. Aí Kardec torna a perguntar novamente. A alma nada leva consigo deste mundo? Kardec está batendo pesado no espírito aqui. Resposta: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. Você está vendo só? Deixa eu ver se dá sequência. Conforme o uso que ela fez da vida, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Tá vendo só? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor. É o que a alma leva para o plano espiritual. Conforme o uso que ela fez da vida. Semelhante atrai semelhante, tal vida, tal morte. Quanto mais pura for, melhor. Compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, se ela for mais elevada, ela vai compreender que tudo foi uma futilidade, foi um processo inútil, deixou para trás coisas insignificantes. Não ficou com mágoa, com rancor, com ressentimento, perdoou, soube amar, soube perdoar. Agora, se ela não é uma alma mais ou menos evoluída, ela passa para o lado com rancor,
E não há crise que aguenta. Vamos para próximo vídeo.